Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à série de palestras Qual é a diferença do Saber Psi? O Saber Psi agora apresenta qual é a diferença entre psicologia e psiquiatria. Eu me chamo Helena Pinheiro de Vasconcelos, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, gestalt terapeuta, especialista em psicologia clínica institucional, diretora do Saber Psi e coordenadora da pós-graduação em psicologia clínica com ênfase em gestalt terapia do Centro Universitário Celso Lisboa. Então agora convido você para pensar qual é a diferença. Então, primeiro de tudo, uma coisa que é a base, né, para a gente descobrir essa diferença, o que é psicologia, afinal, né? Muitas pessoas leigas, né, fora do âmbito da psicologia, muitas vezes me perguntam, mas Helena, é a mesma coisa, psicologia, psiquiatria, psicopatia? E aí esse termo, às vezes, né, por começar com o mesmo, com psi, muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida mesmo. Então vamos lá, psicologia é uma ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. E também tem, quer dizer, a psicologia tanto pode ser essa ciência que se estuda, né, os processos mentais, o comportamento do ser humano, suas interações, mas também pode ser isso que a gente chama desse conjunto dos traços psicológicos característicos de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Então, se a gente fala de psicologia, tanto pode ser essa ciência, como pode ser esse conjunto de traços psicológicos. A diferença normalmente é que quando a psicologia é ciência, o P é maiúsculo e a psicologia com P minúsculo são esses traços psicológicos e característicos de indivíduo. Então, uma coisa muito importante é que às vezes a gente vai numa livraria, aí encontra lá no setor de psicologia, aí tem vários livros de autoajuda. Autoajuda não é psicologia, não tem a ver com o que se faz, por exemplo, num consultório com um psicólogo. Por mais que talvez, né, alguns autores de autoajuda foram lá, estudaram alguma coisa ou outra de psicologia, livros de autoajuda não é psicologia, porque muitas vezes as pessoas acham que tem a ver, e às vezes até tem um certo preconceito com psicologia, porque olha para aqueles livros de autoajuda que são algumas vezes receitas, ou indicações, ou conselhos, coisas que não têm a ver com psicologia. O psicólogo ou o profissional da psicologia não está ali para dar receita, não está ali para dar conselhos, não está ali para dizer o que é o melhor para o outro. Então, livro de autoajuda, por mais que possa ser interessante, algumas pessoas gostam e se vende até bastante, não é psicologia. Talvez, como os donos ou as pessoas, né, que trabalham em livraria colocam juntos, muito mais por conta da psicologia com P minúsculo, né? Que o livro de autoajuda ajuda o psicológico de alguma forma, né? Ou se pretende ajudar, pelo menos, o psicológico da pessoa, mas não tem a ver com a ciência, a psicologia com P maiúsculo. Porque a ciência, a psicologia, é um campo científico de conhecimento e de prática. Nós que somos psicólogos, precisamos fazer uma faculdade de 5 anos, onde a gente vai estudar inúmeros ramos da filosofia, vai pensar sobre o ser humano, o que é o ser humano, sobre vários teóricos de filosofia. Nós vamos estudar também a psicologia do desenvolvimento humano, como é que é o desenvolvimento humano, tanto do pré-natal até o idoso. A gente vai estudar todo esse processo, o que acontece, o que é esperado, quais são as repercussões, o que por exemplo, num determinado momento, o que influencia, o que não, e se for para um caminho, como é que faz, se tem algum tipo de doença orgânica, ou enfim, todo o desenvolvimento humano. Nós estudamos também a psicopatologia, quer dizer, nós também estudamos as doenças psicológicas, psiquiátricas e como são suas repercussões nesse indivíduo, nesse ser. Nós estudamos teorias psicológicas, que são várias, né? Então a gente estuda desde a psicanálise, a teorias humanistas, a como que funciona o psíquico humano. Então várias teorias vão falar sobre isso e nós estudamos. Nós estudamos também o funcionamento orgânico, porque a gente também estuda o cérebro e esse funcionamento orgânico cerebral, como também o funcionamento psíquico. Nós estudamos também abordagens terapêuticas.
Nós estudamos abordagens terapêuticas de diversas linhas. E essas abordagens vão nos dar um arsenal de possibilidades terapêuticas para diversos tipos de pessoas com diversos tipos de problemas. Isso é bem interessante também. E também estudamos a psicanálise. A psicanálise, que não é a mesma coisa que psicologia, a psicanálise é um ramo que vai estudar exatamente esse funcionamento psíquico, mas muito pelo viés do inconsciente, que é um pouco até o que as pessoas muitas vezes têm no seu imaginário, que é psicologia, mas que confundem. Psicologia tem a ver com esse campo que a gente está falando aqui. A psicanálise é um campo em que se estuda a partir do inconsciente, tem toda uma vertente aí de tratamento que se chama análise e tudo mais. Em outro vídeo, a gente vai fazer a diferença entre a psicanálise e a gestalt terapia, mas nesse momento a gente vai falar de psicologia e de psiquiatria. Então, outra coisa também que a psicologia tem um código de ética do psicólogo, que está aqui o site para quem quiser dar uma olhada, que tem aqui o endereço para ver. Então, no código de ética do psicólogo também tem uma série de orientações para o psicólogo, e é bom também para todo mundo que for procurar um psicólogo saber o que é. Uma dessas questões do código de ética é o sigilo. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza é que o psicólogo ele tem lá no seu código de ética que não pode comentar o que é falado para ele, né, com outras pessoas. Então, isso causa, um sigilo mesmo que está lá no código de ética resguardado. Então, a psicologia também, uma coisa que às vezes as pessoas têm muita fantasia ou muitos preconceitos, achando que psicologia é só para doentes, e não é verdade. A psicologia é para qualquer um, porque todo mundo está. Lembra que eu estava falando no outro slide, né, sobre a psicologia do desenvolvimento, então a gente está, todo ser humano tem primeiro uma psicologia com P minúsculo, né? A primeira coisa, tem um processo aí psicológico. Então, todo mundo que tem um processo psicológico pode ser favorecido pela psicologia. Segundo, que a psicologia trata sobre essa questão do desenvolvimento, sobre os relacionamentos interpessoais, sociais, comunitários, familiares. Trata também com essa questão do autoconhecimento, da pessoa poder se conhecer, trabalhar a sua autoestima, procurar encontrar um significado para a sua vida. Então, tudo isso não é necessariamente para quem está doente, ou, entre aspas, o que as pessoas falam, maluco, não é coisa de maluco, é coisa exatamente para qualquer um que possa sentir que pode ser favorecido por qualquer um desses aspectos e de outros mais, que eu só numerei alguns. Agora, o que é psiquiatria, né? Agora, vamos tentar fazer o contraponto. A psiquiatria já é um ramo da medicina, que se ocupa do diagnóstico, da terapia medicamentosa e da psicoterapia de pacientes que apresentam problemas mentais. Então, o que a gente pode ver desse significado da psiquiatria? Primeiro que são médicos. A psicologia são psicólogos, então tem lá um estudo de 5 anos, né? Pelo menos o básico são esses 5 anos. Já o psiquiatra não, ele é um médico formado que fez lá uma faculdade de medicina, e aí ele resolveu fazer uma especialização, uma residência em psiquiatria. Aqui no Brasil, a especialização em psiquiatria são 3 anos, em que ele vai passar por uma série de locais. Ele vai ficar no hospital psiquiátrico, no hospital geral, na clínica neurológica, vai trabalhar com abuso e dependência de substâncias, ele vai trabalhar com emergências psiquiátricas, ele também, cerca de 10% da carga horária dele, ele vai ter algo de psicoterapia também. Então, vocês podem perceber que o psiquiatra, ele está mais voltado para essa área orgânica, mais voltado para os problemas que se podem ser encontrados tanto nos hospitais psiquiátricos como no hospital geral, neurológico, abuso de substância, emergência. Então, a psiquiatria, ele também estuda bastante esse processo dos medicamentos, o uso do medicamento, as influências e repercussões. Ele vai trabalhar com pessoas que estão em crises, né? Tanto, vamos dizer, de problemas graves, como a esquizofrenia, ou abuso e uso de substância, né? Dependência de substância, como também vai ser aquele que, por exemplo, uma depressão grave. Então, o psiquiatra, ele está voltado exatamente para pessoas que precisam
desse tratamento medicamentoso. Normalmente é o que é mais indicado. É claro que existem alguns profissionais que também fazem a psicoterapia, né? Que aí vai de cada profissional da. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco qual é a diferença entre a psicologia e a psiquiatria. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode escrever aqui embaixo no vídeo e agradeço. Você, para saber mais sobre o Saber Psi, se você quiser ver outros vídeos, se inscreva no canal, dá um gostei se você tiver gostado, compartilha com amigos caso você ache que mais alguém precise dessa informação. E você pode também entrar no site www.saberpsi.com.br para saber mais sobre psicologia, gestalt terapia ou mesmo sobre a nossa instituição. Muito obrigada e espero ver você em breve. Tchau!